Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Rodrigues, estou do Instituto ITAD. Minha missão é ajudar você, educador, a adaptar atividades para ver o seu aluno aprender. Tenha ele deficiência ou não. A primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte: qual é a diferença estrutural e técnica entre uma instituição especializada e uma escola regular? Tem diferença? Vamos pegar na estrutural primeiro. No prédio físico, na parede, tá? A parede, prédio, nas rampas, nas paredes, no telhado, nos andares, nas salas. Qual é a diferença física entre uma instituição especializada como uma PAI, por exemplo, e a escola regular? Agora a pergunta para validar essa ideia, né? O que eu queria chegar com vocês é que o prédio, ele é importante sim, mas se a gente pegasse o pessoal da escola regular, colocasse na PAI, no prédio, e pegasse o pessoal da PAI e colocasse no prédio da escola regular, ia dar muita diferença. Vamos deixar de lado as questões de rampas e acessibilidade, porque hoje já é obrigatório qualquer construção pública, pelo menos, seguir os padrões de acessibilidade. É lei. Se existe uma escola que hoje não tem, por exemplo, um banheiro adaptado, ela está irregular, ela precisa de uma reforma urgente, né? Você pode até denunciar essa escola. Ou seja, no prédio, a gente não encontra grande diferença. Agora vamos parar de falar do prédio, vamos falar dos profissionais. Não vamos falar dos alunos ainda, vamos falar dos profissionais. Qual é a diferença entre o profissional, o educador que está lá na APAI, por exemplo, uma instituição para pessoas com deficiência, vamos chamar de escola especial? Qual é a diferença do educador que está na escola especial para o educador que está na escola inclusiva, na escola regular? Qual é a diferença na formação dessa pessoa? Tem diferença na formação? E a capacitação do professor que está na PAI, na escola especial, é diferente da capacitação do professor que está na escola regular? Será que a capacitação deles é diferente? Formação continuada. Será que a formação continuada deles é diferente? O que tem de diferente nessa capacitação? O que tem de diferente nessa formação continuada? Já falamos do prédio, e o prédio não faz tanta diferença assim, já que é obrigatório por lei os prédios atenderem às normas de acessibilidade. Então, todo prédio deveria atender a norma de acessibilidade. Tamanho de porta, tamanho de banheiro, rampa, enfim. Agora a gente está falando da capacitação dos professores. Se nos prédios eles não eram para ter tanta diferença assim, o formato da sala, o tamanho da sala, não é para ser tão impactante no aprendizado do aluno assim, será que a diferença está na capacitação do professor? Será que esse educador fez uma faculdade diferente do outro educador? Será que o educador que está na escola inclusiva não fez pedagogia? Ou fez pedagogia? E o educador da PAI, será que ele fez pedagogia? Ou ele não fez pedagogia? Será que ele fez uma faculdade diferente? Que faculdade será que ele fez? Será que ele fez uma especialização diferente? Qual é a diferença na formação? Será que todo professor que está lá na PAI tem especialização em educação inclusiva? E agora eu vou fazer outra pergunta, já que a gente falou de política pública. Existe alguma lei que obrigue o profissional educador a ter especialização em alguma área relacionada à deficiência ou educação inclusiva para dar aulas para pessoas com deficiência? Tanto é que na escola comum, entre aspas, nós encontramos professores com e sem especialização em educação inclusiva, em várias outras áreas também. Professores que são ou não psicopedagogos, professores que são ou não especialistas em autismo, ou especialistas em síndrome de Down, ou em atendimento educacional especializado. Professores que são ou não especialistas em educação inclusiva, assumindo diversas funções que às vezes nem é a função de professor regente, por exemplo. Professores assumindo funções de professor regente, função de coordenador pedagógico, função de diretor, função de professor do atendimento educacional especializado, professor de apoio, independente de ter ou não uma especialização. E na APAI acontece o mesmo também. Existem profissionais que sim têm especialização e tem outros profissionais que não têm a especialização, mas eles estão lá ensinando. Existe então diferença na formação, uma diferença assim gritante, fala, não, desse lado aqui só pode entrar pessoa com essa formação, desse outro lado aqui só pode entrar pessoa com outra formação? Existe essa diferença assim tão gritante? Eu acredito que todos os profissionais precisam de capacitação, independente do lugar que eles estejam trabalhando, tá? Seja numa escola, seja na construção civil, seja dentro de um hospital, seja, enfim, qualquer lugar que tiver uma pessoa fazendo alguma coisa, quanto mais capacitação ela tiver, ela vai fazer aquilo melhor. Tá bom? Então, formação continuada é uma obrigação do profissional.
É uma obrigação do profissional. Se, por exemplo, eu decido parar de estudar, o meu trabalho vai começar a piorar. Sabe por quê? Porque quando não melhora, piora. Não existe parar no tempo. Porque quando você para no tempo, o tempo passa e você vai ficando para trás. Então você está piorando. Então você precisa continuar correndo junto com o tempo. O mundo que para de estudar fica para trás. Independente da profissão. Capacitação é uma obrigação do profissional, né? É uma obrigação. Não tem jeito. Mas, se nos recursos humanos, assim, já falamos da infraestrutura, já falamos dos recursos humanos, do pessoal especializado. Agora, levantou uma bandeira aqui dos recursos. Será que lá no prédio da PAI tem mais recurso que na sua escola? E a gente acabou percebendo que não tem grande diferença. O que trabalha numa instituição pode trabalhar na outra. E o que trabalha na outra pode trabalhar nessa. Existem professores com especializações na escola comum e existem professores com especializações na PAI, na instituição especializada. Existem profissionais sem especialização na escola especializada e existem profissionais sem especialização na escola comum também. Na PAI, a gente tem uma equipe multidisciplinar que acompanha os professores. E na escola comum, regular, comum, será que na escola comum a gente não tem essa equipe? A escola comum não tem ninguém para acompanhar os professores, gente? Lá na PAI eles têm quem acompanha os professores, sim. Tem sim. E na escola comum, a gente não tem ninguém para acompanhar os professores estão sozinhos. Por lei, você, professor da escola comum, que tem um aluno com deficiência, você tem direito a um atendimento educacional especializado. É um serviço da educação instituído por lei para atender você e o aluno com deficiência. Você não está sozinho. A sua rede de apoio inclusiva é o atendimento educacional especializado. Esse é o nome que chama. E o atendimento educacional especializado tem por função eliminar as barreiras, né, do aluno e te ajudar, educador, professor regente. Inclusive, promover formação. Então, se na PAI eu tenho uma equipe multidisciplinar, na escola comum eu tenho atendimento educacional especializado, que, às vezes, vem acompanhado de excelentes profissionais multidisciplinares, dependendo da região que você tiver. O que isso quer dizer? Existem diferentes realidades pelo Brasil na questão de formação. Formação não é o que diferencia de um lugar para o outro, na maioria das vezes. A diferença é a boa vontade e o amor. Essa é a conclusão que a gente vai acabar chegando para a resposta dessa pergunta. Será que o lugar do aluno com deficiência é na PAI? E a gente está chegando numa conclusão aqui. A diferença entre o profissional da PAI e o profissional da escola comum. A diferença entre o aprendizado do aluno lá e no outro lugar e no outro. A gente percebeu que em ambos os lugares existem excelentes profissionais com excelentes formações, muitos títulos, muitos papéis na gaveta. E também tem profissionais com não tantos papéis na gaveta assim, embora a PAI exija, no mínimo, uma papelzinha a mais ali, que é a especialização, mas existem outras instituições especializadas também, que não é a PAI, que não são a PAI, e que podem ou não exigir determinado documento ou não, determinada formação ou não, mas é fácil fazer uma pós. Só que a inclusão é muito mais do que um papel. Então, não é só sobre especialização, não é só sobre fazer uma pós. Se não é sobre o prédio, se não é sobre fazer uma pós, a gente falou de recursos. Será que de um lugar tem mais recurso, outro lugar tem menos recurso? E a gente já percebeu que não. Existem escolas muito bem equipadas, com vários recursos. E existem APAES que me ligam pedindo doação. Me liga pedindo doação, porque não tem como se manter. Existem APAES enormes, gente, enormes, com quadras, piscinas e... Mas existem APAES que estão pedindo doação para pagar, para viver o próximo mês. Então, talvez não é recurso. Acho que não é recurso. O que está faltando? Qual é a diferença? A gente está tentando entender o que tem de tão diferente lá na escola especializada que esse aluno deveria ir para lá correndo. O que tem de tão diferente, o que tem de tão incrível lá nessa escola especializada que esse aluno deveria ir para lá correndo. Aí levantaram algumas palavras aqui, que pode ser que seja verdade. Altruísmo, amor, perfil, aptidão, pessoas mais abertas à nova informação, humanização, interesse, compromisso, comprometimento, boa vontade. Será que é isso que é diferente? Será que as pessoas boas vão para a escola especializada e na escola comum ficam as pessoas más? Será que essa é a realidade? Eu estudei na escola comum. Eu conheço muitos professores da escola comum. Tem muita gente boa lá também. Sabe qual é a diferença, gente? Eu vou dar minha opinião aqui para vocês, tá? É que numa escola especializada é mais comum a gente ver alunos com deficiência aprender. É mais fácil você ver um aluno com deficiência aprender. Quanto mais alunos com deficiência aprendem, mais os profissionais acreditam que todos podem aprender e buscam um caminho para isso acontecer. E quando a gente tem
numa escola que nunca teve um aluno com deficiência, e aí chega um aluno com deficiência nessa escola, e tem profissionais lá que podem ter estudado o que for, mas eles nunca viram um aluno com deficiência aprender, eles têm uma pulguinha atrás da orelha. Será mesmo que ele vai aprender? Será mesmo que é possível? Eu acho que essa é a diferença mais gritante. E quanto mais alunos com deficiência você vê aprender na sua escola, seja uma escola especializada ou seja uma escola comum, mais fácil vai ser você alcançar mais resultados desse. Né? E eu quero te ajudar a encontrar esse caminho. Ver o aluno como aprender. Ver o aluno aprender. Essa é a minha missão aqui com você. Para que você veja o seu aluno aprender. Porque você é o educador do seu aluno. Independente do prédio que você tiver. Independente do nome que tiver na placa do lado de fora do prédio. Independente da quantidade de recursos que você tenha. Ou da formação que você tenha feito ou não tenha feito. Independente se você esteja cercado de excelentes profissionais ou profissionais que não se importam tanto assim. Se você ajudar, fazer o seu aluno aprender, você vai criar algo que é impossível de desver. E aí você começa uma pequena revolução. Qual o melhor lugar para o aluno com deficiência? Na PAI ou na escola comum? E o melhor lugar é o que já falaram aqui. É onde o aluno está aprendendo. O melhor lugar é onde o aluno aprende. Se você caiu aqui e é mãe, é um familiar, e você quer ver o seu aluno aprender, seu filho aprender, se você não está alcançando resultados num lugar, experimenta o outro. Se você não está alcançando resultados no outro, experimenta o outro. Não se acomode. Troque de escolas. Se a escola que o seu filho está hoje não está indo bem, conversa. Não funcionou, tenta outra escola. Não é o nome que está na frente da escola que vai definir se ela é uma boa ou é ruim. São as pessoas que estão lá.